glórias sejam para Shishimura Shri Gauranga Jaya, Shishimura Shri Gauranga. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Caminhando. Consegue tirar um pouquinho de grave e aumentar um pouquinho o médio? Então vamos continuar com a leitura do Srimad Bhagavad Gita, como ele é, por Srila Prabhupada, os 3 modos da natureza material. Hoje vamos ver o verso 20. Aqui na lousa todo mundo pode repetir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Melhorou. Melhorou. Achei que tinha imprimido, impresso 19, daí hoje é o 20, por isso que não tem folha. Imprimiu 19. Ah, é, ele imprimiu 19. Padmanabha já deu 19. Então hoje é o 20. Então vamos ler palavra por palavra. Bom, mas está todo mundo hoje sem. Só vamos repetir então. Gunam, qualidades. Edam, todas estas. Atitya, transcendendo. Trim, 3. Dehi, o corpo purificado. Deha, o corpo. Samur Bhavan, produzido de Jama, nascimento. Mrityu, morte. Jara, e velhice. Dukhai, os sofrimentos. Vimukta, sendo libertado de. Amritam, néctar. Ashrute, goza. Então vamos ao verso, todo mundo pode repetir, está aqui na lousa. Gunam netam atitya trim. Dehi deha samudbhavam. Jama mrityu jara dukhai. Vimukto amritam ashrute. Gunanetam atyatrim. Dehi deha samudbhavam. Tem um I ali com acento. Atitya. Tá? Quem for ler, põe atitya. Gunanetam atyatrim. Dehi deha samudbhavam. Janma mrityu jara dukhai. Vimukto amritam ashnute. Gunanetam atitya Samudbhavam. Mrityu jara dukhai. Jama mrityu jara dukhai. Tomritam ashnute. Vimukto amritam ashnute. Gunanetam atitya trim. Dehi deha samudbhavam. Jama
Jamamrityu Jaradukrai Vimuktamritamashnude Gunanetanatityatim Dehi Dehasamudbhavam Jamamrityu Jaradukrai Vimuktamritamashnude. Vamos à tradução, todos podem repetir, por favor. Quando é capaz de transcender estes três modos, associados com o corpo material, o ser corporificado, pode libertar-se do nascimento, da morte, da velhice e dos sofrimentos que são inerentes a eles. O mesmo e mesmo nesta vida, pode gozar o néctar. É o verdadeiro néctar. Significado dado por sua divina graça, Bhai Charanaravidam Bhaktivedanta Swamara Shila Prabhupada Ki Jaya. Ki Jaya. Explica-se neste verso como, mesmo neste corpo, alguém pode permanecer na posição transcendental, em plena consciência de Krishna. A palavra sânscrita dehi significa corporificar. Embora alguém esteja dentro deste corpo material, por seu progresso em conhecimento espiritual, ele pode se livrar da influência dos modos da natureza. Mesmo neste corpo, ele pode gozar a felicidade própria da vida espiritual, porque após deixar este corpo, com certeza vai para o céu espiritual. Mesmo neste corpo, ele pode gozar felicidade espiritual. Em outras palavras, o serviço devocional em consciência de Krishna significa libertar-se do enredamento material, e isto será explicado no 18º capítulo. Quem se liberta da influência dos modos da natureza material passa a prestar serviço devocional. Mayana Jimirandasya Gyaranjana Shalakaya Chakshurubidam Jena Tajmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhistam Istavidam Jena Bhutale Sayam Rupakadamahyam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Ubesha Gopika Kanta Radha Kanta Namushtute Gunametam Atityatim Dehi Deha Samudbhavam Jamamrityu Jaradukai Vimukto Amritamashnute. Quando é capaz de transcender estes três modos associados com o corpo material, o ser corporificado pode libertar-se do nascimento, da morte, da velhice e dos sofrimentos que são inerentes a eles. E mesmo nesta vida pode gozar o néctar. Aqui nós estamos ouvindo a declaração
fantástica. Né? E aqui, que já está indicando que nós não cansamos de ouvir que do Kalayama Shashvata, esse mundo material é temporário e miserável. Esse corpo material é temporário e miserável. Ouvimos isso o tempo todo. Agora estamos ouvindo que dá para ser feliz. Dá para ser feliz mesmo, de verdade. O caminho dessa felicidade começa, se mantém e termina na plataforma transcendental. Então, nós podemos ver como estamos só nos preparando para ser devotos de Krishna. Estamos só tentando nos tornar devotos de Krishna. Aliás, na época de Prabhupada no planeta, com os devotos, já existia um lema assim que era corriqueiro entre os devotos. Volta e meia um falava para o outro: ele está nos mortos. Ele está nos mortos. Está nos mortos. A natureza material. Um na paixão, outro na ignorância. Outro. Mas uma da bondade entre os devotos não chama muita atenção. Mas a paixão e a ignorância o tempo todo. Então, por quê? Mas não somos devotos. Poxa, mas não estamos preocupados ali, todo mundo servido, não está todo mundo rendido. Está todo mundo tentando. O serviço devocional começa quando alguém está completamente livre da influência dos três modos da natureza material. É difícil ou não é? A pergunta é essa. É completamente possível, mas é difícil ou não é? Estamos ouvindo esses dois assuntos aqui. Agora, tem uma maneira de se manter. Aliás, Prabhupada deu a dica que a conclusão do Gita é o capítulo 18. A conclusão. Que é a verdadeira renúncia. Nós temos que aprender a viver na verdadeira renúncia. Viver embasados em conhecimento e desapego. Que foi o que o Sr. Chaitanya ensinou. Gina Vairagya. Vairagya Vidya Nidya Bhakti Yoga. Salvão Tatiana falou, Chaitanya Mahaprabhu estava dando esse exemplo de como viver a perfeição da renúncia com conhecimento perfeito, logo renúncia perfeita, não falsa, que leva a essa perfeição. Então, estamos aprendendo. Lá atrás, capítulo 9, o conhecimento mais confidencial, verso 34, Krishna deu a dica. Essa dica, Chaitanya Mahaprabhu está falando com Prakashananda Saraswati, que citou esse verso aí, para dizer como que é o serviço, como que vai começar mesmo o serviço devocional, o que é mesmo o serviço devocional. Dica que Krishna deu, porque é o conhecimento mais confidencial. Mamanabhava Mavaktoma Jadimana Maskuru Mameva Shasya Yuktavam Atmadam Matparayana. Aqui no capítulo 18 tem um verso muito parecido, é uma sequência, depois tem o verso 65. É muito parecido com esse verso, só muda as duas últimas linhas. Mamanabhava Mavakto Majadimana Maskuru Mameva Shasya Satyante. E aí vai Tijane Prihostile. A saída é se tornar assim com Krishna, se tornar querido por Krishna. Porque Krishna fala, Pratijane Prihostile. Eu estou te prometendo isso, eu prometo isso, porque você é meu amigo muito querido.
Então te prometendo o quê? Que você virá a mim, voltará a mim. É isso que ele fala. Os dois versos falam a mesma coisa. Que você virá a mim, você vai voltar a mim. Então, muda um pouquinho, mas é a mesma coisa. Ele fala, ocupe sua mente sempre em pensar em mim, converta-te em meu devoto, ofereça-me reverências e me adore. E agindo assim, você seguramente virá a mim. Lá no capítulo 9, conhecimento mais providencial. E esse aqui do 18, que o Prabhupada citou, porque aqui dá mesmo a conclusão, nós vamos fechar esse raciocínio aqui, de como chegar, não é ao amor por Deus, como chegar à plataforma do serviço devocional. Como chegar à plataforma do serviço devocional. Então ali, Krishna falou, ocupe sua mente sempre pensar em mim. Aí ele fala, pensa sempre em mim, que é a mesma coisa, né? Aí, no capítulo 18, aí ele fala, adora-me e me preste seus respeitos. Preste-me reverências, né? Me reverencie, me honre sempre. Porque fazendo isso você virá a mim. Vivendo assim, você virá a mim. E eu prometo isso que você virá a mim, porque você é muito querido a mim. Então, qual que é a chave do sucesso? Se tornar querido por Krishna. Qual é a ordem geral? A ordem geral, Krishna, acho que é aqui no verso 26. Está aqui, ó. A ordem geral é Mancha Jovya Vicharena Avati Jogena Sevate Sagunam Samatita Itam Brahmakuya Kalpate. A ordem geral é essa aqui, ó. Aqueles que se ocupam em serviço devocional pleno e não falha em nenhuma circunstância, em circunstância alguma, transcende de imediato os modos da natureza material e chega então ao nível espiritual, ao nível de Brahman. Ao nível espiritual. Aí chegou no nível espiritual. Se não deslizar, se não cair nenhuma vez, se perseverar, ou se cair, levantar, mas continuar e ir parando de cair, é isso. E ficar fixo, se fixar, vai chegar nessa plataforma de transcendência. Ao chegar nessa plataforma de transcendência, aí sim, não se cai mais. Por quê? Porque aí começou o serviço devocional. É aí que vai começar o serviço devocional. Então a gente ouve assim falar, porque serviço devocional. Serviço devocional tem em todos os níveis. Kanista, Madhyama e Uttama. Quem não cai é o Uttama. A meta é chegar no serviço devocional na categoria de Uttama Bhakti. Serviço devocional puro mesmo. Completamente rendido a Krishna, completamente submisso a Krishna, completamente desfrutável como vida espiritual, por isso que não para de fazer, porque está muito bom, felicidade mesmo, essa felicidade aqui, ó. Essa felicidade do néctar. Por quê? Porque não tem mais influência ali de Sataguna, de Tamaguna, nem de Rajaguna. Não tem mais influência, é de Shuddha Sattva. Porque não existe mais influência de bondade, paixão e ignorância. Shuddha Sattva, bondade pura. Esse devoto está desfrutando de bem-aventurança transcendental, de felicidade, ainda nesse corpo, Dehi, ainda nesse mundo. Todos podem e devem chegar lá. O caminho é longo. Mas nós temos
coordenadas. Por exemplo, por que a gente se atrai pela consciência de Krishna? Por que a gente se atraiu pelo movimento da consciência de Krishna? Por que a gente se atraiu por Srila Prabhupada, um devoto imaculado de Krishna, uma alma liberada que veio aqui só para isso? Por que a gente se atraiu? E foi caminhando, levando o assunto cada vez mais a sério. Por que isso acontece? Porque a gente está deixando de ser bobo. A gente ouve uma coisa boa, a melhor possível, se interessa por ela e se apega a ela e vai em busca dela. Isso aí é ser sábio. Isso aí é ser sábio. Isso aí não depende de formação material, intelecto material, nível material. Não depende. Depende de sabedoria, é ser sábio. Bhaktaram Jagyatapassam Savaloka Maheshwaram Suridam Sava Bhutana Yavaman Shanti Rijati. Ninguém pode fazer avanço se não tiver paz. Ninguém vai ser feliz se não viver em paz. Ninguém vai fazer avanço não entendendo que os sábios, esse verso fala, Bhaktaram Jagyatapassam Savaloka Maheshwaram, os sábios que entendem, que compreenderam, que aceitam. Então a gente ouviu isso de Prabhupada, vamos aceitar. Vamos aceitar. Prabhupada falou a fórmula da paz, são 3 itens. Que Deus, e não eu, é Bhakta, é o desfrutador supremo. De tudo, de todas as penitências e austeridades executadas por qualquer entidade viva. Deus é o desfrutador, não eu. Quem entende isso, para de querer desfrutar no lugar dele. Bhaktaram Jagyatapassam. Jagyatapassam. Que Deus é Savaloka Maheshwaram. Ele que é o proprietário de todos os mundos, de todos os planetas, todos os semideuses, inclusive, os planetas celestiais, tudo pertence a Ele. Que Ele é o verdadeiro bem-querente de todas as entidades vivas, um benfeitor de todos. Quem entende isso não vai se entregar completamente a essa pessoa, por quê? Por má vontade, ou porque não entendeu, ou porque está querendo realmente continuar desfrutando de Maya Sukha, de felicidade material temporária que acaba em miséria desse corpo e desse mundo. Porque quem entende isso vai correr atrás desse objetivo, ou não. Se começar a fazer, se perseverar, vai cada vez conquistando mais paz. Com paz tem avanço. Esse avanço leva ao gozo desse néctar da vida espiritual. Esse assunto aqui é muito bem lembrado, muito bem adequado para o momento, para a gente lembrar que a importância da pregação, do que os devotos fazem. Aqui mesmo, os devotos, todo dia, toda semana, tem aula do Bhagavad Gita. Eu parei um tempo, porque eu fiquei baleado aí da Covid, mas já vou voltar com o Bhagavata, sempre também. Por que tem que ter Bhagavata em Bhagavad Gita? Krishna falou, o Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 7:128, é um verso muito, que todo devoto deve decorar ele, conhecer, saber. Yarideka Tarikaha, Krishna Upadesha, Amara Agyaya Guru, Hana Taridesha. Esse é o desejo de Krishna. Essa foi a ordem do Sr. Chaitanya. Que todos devem instruir a sociedade humana, as pessoas, nos ensinamentos dados por Krishna, tais como Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Todos. É dever do ser humano fazer isso aí. Instruir todos
ciência transcendental do Bhagavad Gita e do Srimad Bhagavatam. E dessa maneira, deve se tornar um mestre espiritual e se esforçar por salvar, para querer salvar, para libertar todo mundo nessa terra. Essa é a ordem de Krishna, sob todos os aspectos. Essa é a fórmula da felicidade, para quem fala e para quem ouve, para quem ensina e para quem assimila. Isso é tão perfeito. Prabhupada fala que o propósito coerente, o propósito coerente do Senhor Ramachandra, de Krishna e do Senhor Chaitanya foi sempre em querer fazer com que as pessoas de geral, a humanidade, se tornasse feliz, fosse feliz. Esse é o desejo do devoto. Esse é o desejo de Krishna. O Chaitanya Charitamrita também fala que um devoto jamais pode ser um mestre espiritual se não ensina os ensinamentos de Krishna. Esses são os ensinamentos de Krishna. São esses os ensinamentos de Krishna. Então a gente tem que incentivar, sim, todo mundo a fazer serviço devocional. A gente tem que incentivar, sim, todo mundo a priorizar serviço devocional, vida espiritual. Porque quem está fazendo isso está fazendo o maior bem para ele mesmo. Está obedecendo a ordem do Senhor Chaitanya. E quem tem ouvido e está seguindo, nossa, está colhendo o melhor dos frutos possíveis nesse planeta. Ou não? Ou não é assim? Então, os devotos precisam pregar, todo mundo tem que pregar. Cada um prega de acordo com o tamanho da sua realização, mas não tem problema, tem que continuar pregando. Porque esse é o caminho para um dia tornarmos-nos servos de Krishna, devotos de Krishna. Esse é o caminho para, quem sabe, um dia podermos desfrutar de felicidade transcendental, espiritual, livre da influência de bondade, paixão e ignorância dos modos da natureza material. Executar serviço devocional mesmo. Então é muito importante isso aí, muito importante. Quem ama, prega. E quem se ama, ouve e segue. É isso. Voltando nesse assunto, Krishna é tão perfeito e tudo é tão coerente, é tão verdade isso, que tem certos segredinhos da consciência de Krishna que às vezes a gente passa batido assim por cima, não observa bem, mas como Prabhupada era instruído diretamente por Krishna, tudo que ele fez foi Krishna que falou para ele fazer, tudo que ele falou foi Krishna que falou para ele falar, tudo que ele escreveu foi Krishna que mandou ele escrever, tanto é que ele fala, eu próprio leio os meus livros, porque cada vez que eu leio eu aprendo mais, porque quem me falou foi Krishna, eu não sei de nada. Cada vez que eu leio eu aprendo coisa nova. Então tem coisas que a gente não presta atenção, mas por exemplo, Krishna, o Prabhupada tem um significado tem um verso, o verso 7 do capítulo 1 do Srimad Bhagavatam, o canto 6º canto. Prabhupada fala no significado uma coisa interessantíssima, ele faz um comentário, uma citação interessantíssima, porque ele fala, o serviço devocional é tão forte, ele fala assim, o serviço devocional é tão forte, tão poderoso, tão potente, que quando alguém se ocupa plenamente em serviço devocional e adota esse processo estritamente, imediatamente ele fica livre das reações pecaminosas. A gente ouve sempre aquela história, é o ventilador, vai parando devagar, quando você puxa ele vai rodando, também foi Prabhupada que deu o exemplo, mas
Claro, você para de pecar, a roda do ventilador para de girar. Se você voltar a pecar, você volta a conectar, volta a ter que pegar força. Mas se você desconectou e não conectou mais com o pecado, vai parar. Então, Prabhupada fala, quando há essa determinação nesse comentário desse verso do Srimad Bhagavatam, do sexto canto, ele fala que imediatamente se fica completamente livre das reações pecaminosas. Imagine só que alguém pode parar para pensar, quem sabe quais são as nossas reações pecaminosas? Quem sabe o tamanho delas? Quem sabe o que pode se reverberar lá na frente desse mundo? É assim aqui, ó. Janamrityu Jara Dukkhayi. Dukkhayi são todos esses inconvenientes, né? Todos os sofrimentos. Neles está incluído Janamrityu Jara Vyadhi. Nascimento, doença, morte também. Doença. Vyadhi. Vyadhi. Aí quando você se depara, estou com uma doença incurável. Não está com uma doença incurável. Não dá mais para chorar, o leite já foi derramado. Imagine só, dá para mudar tudo isso, até isso. Assim. Então, voltando lá no capítulo 18 que o Prabhupada falou aqui. Isso que eu lembrei. Em outras palavras, o serviço devocional e a consciência de Krishna significa libertar-se do enredamento material. Isso será explicado no 18º capítulo. É a conclusão. A perfeição da renúncia. Perfeição da renúncia. Então, comecei lembrando aquele verso famoso que é igual do 9º canto, que é o verso 65 do capítulo 18. No 66, qual é o verso 66 do Bhagavad Gita? Capítulo 18. Esse aí, esse é o mais falado e o mais odiado, entre aspas, pelos devotos. Porque é a ordem final de Krishna. Savadharmam parityaja momikam sharanam vraja ahantuam sava papiryo mokshashyam mashucha. Abandonar tudo. Abandone todos os tipos de... Dharma tem significado como ação, como atividade, como religião, como trabalho. Abandone todos os tipos de atividades, todos os tipos de religião. E simplesmente se renda a mim. E eu libertarei você de todas as reações pecaminosas. Acabei de falar que o Prabhupada falou que ele liberta de imediato se a rendição for acima de qualquer suspeita. Aí que eu falava lá no começo mesmo, o verso 65, por que Krishna, para ti, Jani, por que ele promete isso? Porque ele priou a si mesmo, porque você é meu amigo muito querido, não é isso? Então a gente tem que ficar um amigo muito querido por Krishna. Como alguém se torna um amigo muito querido por Krishna? É infalível essa fórmula. Pula um verso, é o verso 68 agora, do 18º capítulo. Verso 68. Não, mas qual é o verso 68? Foi onde Krishna fechou esse raciocínio aí. Acabou a conversa. Yadidan paramam guhyam ma bhakteshu abhidashati. Lembra? Bhakti mai parankritva mameva shasya sanshaya. E o que diz? Para aquele que ensina, para aquele que instrui,
esse conhecimento, o conhecimento absoluto, o conhecimento da verdade absoluta. Por isso que eu estou falando da importância de pregar. Parabéns aos devotos Susan Mandir, que não deixam falhar, toda semana estão aí ativos com o Bhagavad Gita. Aquele que instrui, ensina esse conhecimento transcendental, esse conhecimento perfeito, puro, e Aridana Paramangurriano, transcendental, aos meus devotos. Aí alguém pode dizer, ué, mas só para os devotos? Quem não é devoto de Deus, Sarubhaya, Krishna, Nityananda? Toda alma é um servo eterno de Krishna, ela só está esquecida disso. Mas ela é. Toda alma é energia devocional de Krishna, toda diva. Então, para aquele que ensina esse conhecimento transcendental, absoluto, aos meus devotos, essa atitude dele, essa atividade dele está segura, está preservada pelo próprio Krishna. Porque Krishna fala aí, para esse aí eu garanto o serviço devocional dele, eu banco. Eu mantenho ele em serviço devocional. Olha, quer saber qual que é a maneira de não bater em retirada? Aí, ó, prega. E as Prabhupada falavam, quem prega está vivo, quem não prega já morreu. Está morto. Porque isso satisfaz tanto Krishna, que ele preserva o serviço dessa alma. Ele preserva esse devoto no caminho. Isso é tão importante. Vem sempre aquelas histórias da aparência, né? Das designações materiais, que até os devotos confundem com espirituais. Por isso, Chaitanya Mahaprabhu passou a régua nisso também, acabou com essa argumentação furada. Um verso do Srimad Bhagavatam, onde ele fala que mesmo um grande sannyasi, asceta, sério, se um dia ele cair, é melhor ele assumir a vida de grihasta e com muita garra encarar a Maya e continuar fazendo o serviço devocional. A maioria bate em retirada por causa do falso ego. Então, que serviço era esse? Desse grande sannyasi. Que serviço era esse? Que compreensão era essa? Por isso que chegou nessa situação. Que compreensão era essa? Ou não? E a Aridana Paramangurriana Bhakteshwara Dashati. Deixando, Bhaktimayi Paramkritva Devashasa Sanchaya. Além de preservar o serviço devocional desse que prega para todo mundo, para os meus devotos, ele ainda vai, no final, me alcançar sem falta. Ele vai voltar a mim. É o que Krishna fala. No final, ele virá a mim. É muito claro, direto e incontestável. Quem vai contestar tudo isso? Quem pode contestar uma coisa tão lógica, tão evidente que nem essa? É possível para qualquer um de nós desfrutarmos nesse corpo material e temporário, nesse mundo material e temporário, seguindo à risca tudo que foi falado aqui, como está sendo explicado, ou não. Some questions. Uma pergunta, uma dúvida? Na minha experiência e o que eu escutei assim de alguns devotos, é tanta contaminação que não tem dentro do coração que incluso pregando você uma pode esperar para ter admiração dos devotos, para
ter seguidores, para ter fama, incluso dentro... Isso é verdade. Isso é verdade porque somos almas condicionadas, estamos nesse mundo material aqui em plena Kali Yuga. Os seres humanos mais baixos são seres humanos que aparecem na Kali Yuga. E tendo acesso ao conhecimento mais elevado que existe. Então isso é muito natural, muito fácil acontecer isso. Agora, o que precisa existir em tal pessoa? O que precisa existir? Shri Rupa Goswami falou, é o nosso patrono. Não é só a seriedade na vida espiritual, mas a sinceridade também. Porque se um devoto desse, que está sendo sincero, está sendo sério, tanto é que está conquistando pessoas, ouvindo ele falar, se ele é, além de sério, sincero, na hora que ele ouve bajulação, como Chaitanya Mahaprabhu fez, na hora que ele ouve elogio, ele tapa os ouvidos, ele balança a cabeça assim, no íntimo, Krishna, por favor, me proteja dessa loucura. Quem sou eu? O que é isso? Aí sim! Aí sim! Senão, meu amigo, os dias são contados, ou as vidas são contadas. Essa pode passar enganando, mas a próxima vai nascer... em condições nada agradáveis. Não pode isso. Não pode. Certo? Você faz? Eu posso fazer um comentário curto? Aham. Se não discordar Não, é porque... do assunto, está tudo certo. Dentro do assunto está tudo normal. Não, é porque... Não, se não dispersa o assunto, a gente tem que... Cada verso, cada parece tem que ser... Em relação a pregar, Sim. em relação a Sankirtan, né? Ah. Que eu fiz e ainda faço Sankirtan. E em dias que, como você fala, né? Dá uma mental e tal, eu pensava assim, né? Quem sou eu? Talvez alguém que pegue um livro pode fazer melhor do que eu. E aí eu saía e continuava com meu serviço. Boa fórmula, bom pensamento. É isso mesmo. Um devoto de verdade, gente, ó, aqui entre nós, ó, vamos gravar isso aí. Aqui entre nós. Uma alma sincera de verdade, ela sempre acha que todos são melhores que ele não é melhor que ninguém. Isso aí é verdade. Se não for assim, pode desconfiar que é furada. É um futuro pratista, ou um atual pratista. Tá bom? Muito obrigado a todos. Voltem sempre aqui para o mesmo Bhakti canal, no mesmo Bhakti horário. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada que Jai. Qual que é o verso mesmo para o de empregar que volta ali?